Bem, vocês, estamos aqui mais uma vez para fazer uma live do projeto Trilhas Literárias. E hoje é uma data muito especial, porque no nosso encontro de hoje nós vamos fazer uma homenagem ao escritor e poeta Sidônio Muralha, que completaria 100 anos no dia de hoje, 29 de julho de 2020. A nossa convidada de hoje, para contar um pouco sobre a vida e obra do Sidônio Muralha, será a Jaqueline Conte. Eu já chamo a Jaqueline para vocês. Meu nome é Tati Garcia, eu faço parte do projeto Trilhas Literárias. O Trilhas Literárias é um projeto aprovado no Profice, o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, pela Secretaria de Estado de Comunicação e Cultura, e com o apoio da empresa Copel. Nós temos também parcerias, uma parceria muito importante com a Prefeitura de Pinhais, Prefeitura com a Prefeitura de Pinhais, a parceria com a Biblioteca Pública do Paraná na divulgação, uma parceria também com a Universidade Federal do Paraná, com o curso de pós-graduação em letras, por meio do apoio da professora Milena Martins. Então, é muito importante para nós agradecer todas essas pessoas, instituições que nos apoiam, para que nós possamos estar aqui hoje com vocês, fazendo essa linda homenagem ao Sidônio Muralha. A live de hoje tem o título Como um Balão para ser lançado ao ar, Sidônio Muralha e a poesia para a infância. E agora, eu convido a Jaqueline Conte para participar conosco. Olá. Boa noite, Jaqueline. Boa Tudo noite bem? para todo mundo. Prazer. É uma grande honra ter você aqui conosco essa noite. A honra é minha, num momento tão especial, né? Numa data tão especial, poder estar aqui com vocês. Sim, e eu quero apresentar para vocês a Jaqueline. É uma grande amiga, escritora, poeta também, como Sidônio Muralha, e eu acredito que esse lado poeta dela que despertou talvez essa curiosidade para pesquisar a obra, mas isso ela vai contar para a gente daqui a pouco. A Jaqueline é jornalista, poeta, pesquisadora e escritora de literatura infantil e juvenil. É mestre em estudos de linguagens pela UTFPR, especialista em economia criativa e colaborativa, em produção e gestão editorial multiplataforma pela PUC Paraná, em marketing e publicidade pela ISPG e em fotografia, discurso fotográfico pela UEL. Jornalista com 20 anos de atuação em mídia impressa, agências de comunicação e comunicação pública, coordenou a assessoria de comunicação do Ministério Público do Paraná por 12 anos. É integrante do núcleo gestor do coletivo de autores Era Uma Vez, que atua na formação de leitores e na disseminação da literatura infantil e juvenil produzida em Curitiba. Autora do livro de poemas Na Casa Amarela do Vovô, Joanija Come Jujubas, pela editora Mercado Livros, e das obras Passarinho às 8 e pouco, em site, e os jornais de Geraldine, pela Arte e Letra. Então, hoje, a Jaqueline tem todo esse currículo, né? Tanto na área da comunicação como na área da literatura. Ela vai contar para nós um pouco como foi essa história de fazer uma homenagem ao centenário do Sidônio Muralha. Hoje é a data exata do centenário. Conta para a gente um pouco, Jaqueline, sobre esse seu interesse de pesquisa, né? E como que se deu essa ideia de fazer uma homenagem. Mas antes de você responder, eu quero agradecer também à Fundação Sidônio Muralha, que é parceira nesse evento. A Fundação Sidônio Muralha foi criada em 1988 para fazer a divulgação e a preservação das obras do Sidônio Muralha, e desde então a doutora Ellen, que é viúva do autor, né, tem se dedicado incansavelmente pela divulgação da obra do Sidônio Muralha. E então eu quero fazer um agradecimento especial à doutora Ellen Butler Muralha e também à Priscila Angélica, que é colaboradora da Fundação Sidônio Muralha e aceitou também essa parceria, né, fez todo o contato do projeto Trilhas Literárias junto à doutora Ellen, comigo e com a Jaqueline, né, para que todas nós pudéssemos, então, efetivar esse encontro. Então, um abraço para a doutora Ellen. Jaqueline, por favor.
Exatamente, é um prazer realmente estar aqui nessa data tão significativa, né? 100 anos de nascimento do Sidônio Muralha. Agradeço muito o convite da Fundação Sidônio Muralha, do projeto Trilhas Literárias, para estar aqui nessa data tão especial. Bom, eu conheço o trabalho de Sidônio Muralha há um bom tempo, mas por uma questão pessoal. A família do meu marido era vizinha do casal, Ellen e Sidônio Muralha, né, no bairro Bom Retiro, aqui em Curitiba. E a doutora Ellen, que é médica obstetra, foi quem fez o parto no nascimento do meu marido e dos dois irmãos dele. Então, desde que eu vim para Curitiba, eu ouço falar do Sidônio, né, no começo por causa disso, e depois eu passei a conhecer as obras dele, conversava muito com a Glória Quirinos, minha querida mestra e amiga, e passei a conhecer as obras e me interessar realmente por pesquisá-lo, né? E aí, seus poemas infantis hoje são o ponto de partida para o meu projeto de doutorado. Eu fui aprovada recentemente no doutorado em Materialidades da Literatura da Universidade de Coimbra, e também estou participando do grupo do Centenário, né, que está trabalhando em parceria com a Fundação para realmente divulgar a obra dele e promover atividades durante essas comemorações do centenário. Basicamente é isso. Sim, que bom. E eu gostaria também que você nos contasse, além do que está sendo proposto aqui em Curitiba, né, com a parceria também com a Biblioteca Pública do Paraná, na produção dos vídeos que é, vão ser publicados essa semana, com obras lidas por vários amigos, escritores aqui do Paraná e do Brasil, além dessas homenagens que a Fundação Sidônio Muralha e os outros parceiros estão organizando aqui, como que esse centenário está acontecendo em Portugal? A Fundação Sidônio Muralha tem parceria também em Lisboa? Quais eventos vão acontecer lá? Você pode contar um pouco para nós? Então, esse ano, com a pandemia, vão ser ações muito pontuais, né? Aqui, essa live, por exemplo, né? Essa série de poemas em vídeo que começaram a ser divulgados essa noite pela Biblioteca Pública do Paraná, também vão estar nas redes da Fundação Sidônio Muralha. Então, durante 22 dias, vai haver vídeos, né, nessas redes com pessoas declamando poemas do Sidônio, né, para fazer essa obra chegar a mais gente também. Com o fator humano, né, o fator da voz, o fator das pessoas queridas que se dispuseram voluntariamente a gravar esses vídeos, escolheram seus poemas preferidos e gravaram esses vídeos. Então, um novo site também está sendo desenvolvido, mas a pandemia adiou os projetos que eram mais, assim, presenciais, né? Então, a Fundação preferiu adiar para o próximo ano. Eu brinco que vai ser a comemoração do 101º, né? Então, os eventos maiores vão ficar para julho, para o ano que vem, né? Vai haver uma exposição grande na Biblioteca Pública do Paraná, que aí ficou para julho do ano que vem, mostrando as obras dele, manuscritos, objetos pessoais, né? Vai ter declamação de poesias, lançamento de um catálogo, e também essa exposição vai virar uma exposição itinerante depois. E em Portugal está previsto também, que foi adiado para o ano que vem, daí um colóquio na Sociedade de Geografia em Lisboa, para tratar da obra do poeta, né, e da figura dele, questões históricas também, e possivelmente exposições e outros eventos lá também. Mas aí foram adiados, infelizmente, por causa da pandemia, para o próximo ano, né, para poder ser realmente presencial e ter um outro gostinho. Sim, e vai ser ótimo porque nós vamos continuar comemorando, né? Vamos comemorar agora e vamos continuar no 101, que o Sidônio Muralha merece toda essa comemoração pelo ano todo, né? E o ano seguinte também. Inclusive, o poeta Sidônio Muralha é muito querido em Curitiba porque ele morou aqui nos últimos anos da sua vida e desenvolveu um trabalho muito bonito, né, de poesia para crianças, e então ele ficou mais conhecido do público aqui de Curitiba pelo fato dele ter se mudado para cá.
mas ele é conhecido internacionalmente, né? E a Jaqueline vai contar um pouco para a gente dessa história. Mas antes disso, eu quero dar boa noite aos nossos amigos e familiares também, que estão presentes. Nós estamos aqui com 37 pessoas. Eu agradeço a cada um de vocês. Muito obrigada. Nossos amigos aqui estão dando boa noite, a Lilian Guinski, Aldi Gonzaga, Rosana Lipman Muralha, Vicência Júlia, temos também Elaine Bis, que é uma das coordenadoras do projeto Trilhas Literárias, Benita Prietro, Roseli Bosquilha, professora Roseli, da Universidade Federal do Paraná, também uma grande pesquisadora do Sidônio Muralha, agradeço a presença, a participação, agradeço muito a Valéria Grillo, que está dando boa noite aqui para nós, Jaqueline, Aline Matsuda, desejando sucesso, Cassiana Pizzaia, José Raimundo Noras, professor também em Portugal, agradeço muito a presença do senhor aqui, Adriana Bareta Almeida, que é escritora em Curitiba. Temos muitos amigos aqui participando. Depois, se eu não agradecer a todos nominalmente, eu agradeço de uma maneira geral, porque também às vezes eu não consigo acompanhar todos os amigos que estão entrando aqui, os admiradores do Sidônio Muralha, também ele tem muitos fãs. Kenny Santos, a professora Rosália de Brasília, parabeniza pela iniciativa. Diana Carneiro, então estamos todos aqui reunidos, estamos aumentando o nosso público, agora já estamos com 40 pessoas, não é mesmo? E eu gostaria então agora, Jaqueline, que você nos fale um pouco sobre essa figura que hoje completa 100 anos de nascimento. Quem foi Sidônio Muralha? Então, Sidônio, ele foi um grande escritor e, sobretudo, um grande humanista, né? Isso dá para perceber em todas as suas obras, inclusive nas obras infantis. Ele tinha uma profunda preocupação com a infância, com os excluídos, com os discriminados, contrária ao racismo, às relações de injustiça entre os europeus e os africanos, né, que a gente vai falar mais para frente, que ele morou no Congo, contra a violação dos direitos humanos, a favor da natureza. Inclusive, ele foi um dos pioneiros em falar sobre a necessidade de proteção à natureza para as crianças, né? Hoje está tão em voga a gente falar de ecocrítica, dos estudos ecocríticos, né? E o Sidônio Muralha falava muito dessa questão também da natureza. Inclusive, ele ganhou um prêmio em Portugal, em 1976, pelo livro Valéria a Vida, justamente por tratar também de questões ligadas ao meio ambiente. No prefácio do livro Pássaro Ferido, o Sidônio escreve: nasci homem, antes de ser poeta. Minha poesia nunca atrairá os homens, meus velhos companheiros. Se eles sofrem, ela, que faz parte de mim, sofre com eles. E tem movimentos de fúria e de raiva como os bichos encurralados. Mas assim como os bichos encurralados se mantêm bichos, ela mantém-se poesia, com sua essência própria, sua humilde condição. É meu dever oferecer-lhe o que de melhor posso dar até a exaustão do meu ser, para que a palavra encontre o seu peso exato na frase e vá direta ao coração dos homens. Falo daqueles que têm coração, ele coloca entre parênteses. Então, daqui dá para ver essa preocupação dele com a realidade e com a poesia como instrumento de sensibilização, né? Assim como a necessidade do tratamento estético da poesia para que realmente atinja as pessoas, né? A poesia, quando ela é esteticamente bem feita, ela atinge melhor as pessoas, né? E ele tinha esse compromisso estético também. E ele era um homem que sabia entender a infância e a necessidade de brincar nessa vida, né? Inclusive, o título da nossa fala de hoje é inspirada exatamente nisso, né? Ele considerava a escrita para crianças uma atividade lúdica, né? Ele queria que a criança recebesse um conto infantil como um balão para ser lançado ao ar e com ele brincar, né? Então, essa leveza que a literatura pode ter, que a poesia pode ter, eu acho lindo no Sidônio. E ele é importante também por ter sido um dos pioneiros da literatura infantil sem compromissos meramente didáticos, que era muito comum na época, né, na produção da época. Então, o Sidônio é autor de pelo menos 35 livros,
sendo 15 infantis em poesia e em prosa. E dentro da literatura infantil, ele é um dos autores portugueses mais publicados no Brasil, né? E português que faz literatura infantil. Então, no Brasil, ele tem sete livros infantis dele continuam a ser publicados pela Editora Global, eu vou mostrar logo mais para vocês. E em Portugal, 3 dos livros dele compõem o Catálogo Nacional de Leitura 2027, do governo de Portugal, incluindo o primeiro livro deles para criança, que é esse Bichos, Bichinhos e Bicharocos. Deixa eu ver aqui se eu... Aqui do outro lado. Bichos, Bichinhos e Bicharocos, essa é uma edição portuguesa, que eu comprei lá, que é leitura recomendada para segundos anos, né? Então, foi o primeiro livro dele para crianças, publicado em 1950. Ou seja, né, por aí a gente já pode ter uma ideia da importância dele, né? 70 anos depois, né, mais de 70 anos depois de lançada essa obra, ela continua a ser referência literária, né, e reforça esse status que ele tem de clássico da literatura para a infância. Deixa eu mostrar rapidinho aqui o outro também que eu tenho aqui, que é de Portugal também, cadê? E é publicado por uma grande editora lá, que é a Porto Editora, né? Bom, mas vamos falar então sobre o homem Sidônio Muralha, né? O homem Sidônio. Ele nasceu em Lisboa, em 29 de julho, né? Na data de hoje, 1920. Seu nome completo era Pedro Sidônio de Araújo Muralha. Ele era filho de Beatriz Araújo e de Antônio Pedro Muralha, que era um jornalista ligado ao Partido Socialista lá em Portugal. Ele fez ciências econômicas e financeiras em Portugal e mais tarde na Bélgica, administração. E fez carreira no mercado, no mundo empresarial. Mas durante o governo de Salazar, quando ele tinha 23 anos, a sua posição política e os seus escritos contrários ao salazarismo, que estabeleceu no país um regime semelhante ao fascismo italiano, ele fez com que ele tivesse que deixar Portugal, e isso foi em 1943, né? Então, para eles não serem presos e torturados pela PIDE, né, que se chamava de PIDE, que é a Polícia Internacional e de Defesa do Estado, ele e o seu grande amigo Alexandre Cabral resolveram sair de Portugal e foram para o Congo belga, né, o Congo, que depois virou Zaire, depois virou República Democrática do Congo. É interessante observar que nesse livro aqui, um personagem chamado, eu estou errando aqui, um personagem chamado Pedrinho, que foi lançado muito tempo depois aqui no Brasil, é um livro que conta a história do Monteiro Lobato, escrito pelo Sidônio, para crianças. E ele coloca na voz do narrador o significado da palavra exílio. Ele diz assim: o exílio é a terra da gente feita saudade na terra dos outros. Eu acho isso tão bonito, né? E ele sabia bem o que era o exílio. E ele se considerava, assim ele afirmou numa entrevista uma vez, um português cidadão do mundo, né? Ele não se considerava simplesmente um cidadão do mundo, mas um português cidadão do mundo, né? A importância dessa raiz portuguesa e do país para ele. Então, lá no Congo, Sidônio chegou a ser diretor-geral da Unilever Internacional. Ele viajou muito, passou por mais de 20 países, até costumo chamar ele de poeta viajante. Então, seu primeiro livro veio antes, né, quando ele estava em Portugal, em 1941, um livro de poemas que se chama Beco, e em 42 ele lançou o segundo, que é o Passagem de Nível, que fez parte de uma coleção chamada Novo Cancioneiro, que foi muito importante lá em Portugal, que trazia 10 livros diferentes de 10 autores, 10 poetas portugueses jovens, assim, e que esse livro dele, A Passagem de Nível, fez com que ele fosse inscrito no hall de poetas neorrealistas, na primeira fase do neorrealismo de Portugal. O neorrealismo foi uma corrente literária que começou em Portugal em 1930 e tinha uma preocupação realmente social, e era contrário ao Estado Novo do Salazar. E o movimento neorrealista terminou oficialmente em 74 com a Revolução dos Cravos e o retorno à democracia. Então, assim, o Sidônio é conhecido como um poeta neorrealista,
né? Ele ficou no Congo por 17 anos, lá ele se casou por procuração com uma portuguesa, Maria Fernanda de Almeida, e depois ela foi para lá, formaram uma família, tiveram 4 filhos, e ficaram lá até o movimento de independência do Congo, quando o Sidônio ajudou, inclusive, na evacuação dos moradores. E aí ele foi para a Bélgica, foi para outros países, até se fixar no Brasil, em São Paulo, em 1962. Aí, depois da morte da esposa, ele se apaixonou por uma médica curitibana, a doutora Ellen N. Butler Muralha, e veio morar aqui em Curitiba, onde ele viveu até dezembro de 82, quando ele veio a falecer, então ele tinha 62 anos apenas. Né? Então, assim, para dar um passão assim, da vida dele, basicamente, assim, é isso por enquanto. Vou trazer aqui nós duas novamente. Jaqueline, a gente percebe que ele morreu muito jovem, na verdade, porque 62 anos, né, ainda estava numa fase muito produtiva, tanto literária quanto da vida empresarial, né? E apesar desse, vamos dizer, de certa forma, pouco tempo, foi uma produção muito intensa e extensa, né? Tanto para adultos quanto para crianças. E aqui no Brasil, a gente acaba conhecendo mais a produção dele para crianças. Eu gostaria que você contasse também para nós um pouco dessa produção dele para adultos, né? E se essa produção tem um reconhecimento em Portugal, assim como tem a produção para infância e juventude, né? A produção dele para adultos, se lá também tem publicações, novas publicações, inclusive, e também se as obras infanto-juvenis têm previsão de serem republicadas, né? Porque são muito procuradas, né? Ainda são muito procuradas. Eu gostaria que você contasse um pouco para a gente, então, sobre isso, sobre essa produção dele para os adultos também, e se existe algum projeto para a publicação de novas obras, ou melhor, das mesmas obras, né? Uma republicação. Então, ele produziu muito para adulto também, né? São mais de 20 livros, e hoje em dia, ao que a gente saiba, não tem mais, não estão sendo mais editados os adultos, talvez um ainda em Portugal, mas é uma pena, porque a gente realmente precisa de republicações dele, né? Até a gente está trabalhando em conjunto com a Fundação num projeto para tentar trazer de volta as obras completas do poeta, que o último livro foi esse aqui, publicado em Portugal apenas, né, pela editora universitária, que já não existe mais também. Então, a gente gostaria, né, a Fundação gostaria de trazer esse material de volta, e a gente vai trabalhar para tentar viabilizar isso, vai demorar ainda um tempo, mas a ideia é que a gente traga. E aí, eu já aproveito para falar da questão da fundação, né, que eu falei dele, mas a gente não falou da fundação. Sim, eu ia te perguntar agora mesmo para você contar para a gente como que nasceu a Fundação Sidônio Muralha, mas antes de você contar, eu gostaria de agradecer as novas pessoas que estão chegando aqui, a Val Belisário, o José Índio Ordonês, que tem uma biblioteca comunitária no sul da Bahia, em Arraial da Ajuda, está aqui participando com a gente também, José Paulo Martins, do Rio de Janeiro, a Milena Martins, que eu já agradeci no início do encontro, agradeço novamente, né, pela parceria com a Universidade Federal do Paraná, por meio do curso de pós-graduação em letras. Agradecemos também a Samara Rosa, que é contadora de histórias do nosso projeto, Trilhas Literárias. Agradeço muito a Adélia Maria Volner, escritora e poeta aqui de Curitiba. Ao Darcísio Muraro, que é um grande parceiro da Fundação Sidônio Muralha, né, que apoia em todos os sentidos, né, para que a obra do Sidônio seja sempre divulgada. E as pessoas estão chegando, estamos agora com 47 pessoas, agradeço a todos.
É uma grande honra que vocês estejam aqui participando conosco. Agradeço também Sérgio Miguel, editora aqui em Curitiba, Josiane Bibas, escritora, e o pessoal está chegando. A Modesta Lima, de Belo Horizonte, que é professora também em Belo Horizonte. Estamos aqui com realmente um grande time, né, de admiradores, escritores, produtores, né, pessoas da área do livro, da leitura, do incentivo à leitura para crianças. Então, agradeço muito a todos vocês. E agora, Jaqueline, por favor, conte para nós como foi o nascimento da Fundação Sidônio Muralha e com qual objetivo? Então, depois da morte do Sidônio, 6 anos depois, em 1988, a família e alguns amigos criaram a Fundação Sidônio Muralha, né? Tendo à frente a doutora Ellen Butler Muralha, que hoje tem 89 anos e é diretora executiva da Fundação, e faz realmente um trabalho incansável na preservação da obra dele e da sua memória, né? Tem tudo muito organizado, guarda com carinho todo o material dele. E minha fundação funciona num lugar super especial, com um jardim maravilhoso. É uma casa que em 2002 foi reconhecida pela Prefeitura de Curitiba como Patrimônio Histórico da cidade. E é a casa onde a doutora Ellen nasceu, né? Era a casa dos pais dela, onde ela viveu na Avenida Westphalen, em 1014, no bairro Rebouças, aqui. E a Fundação realiza um grande trabalho na divulgação da obra do poeta e na promoção de várias atividades culturais e também fornecendo materiais para os pesquisadores que pesquisam Sidônio, né? E, então, assim, é um trabalho muito importante, realmente, que é feito pela Fundação, assim. Vou voltar aqui nós duas. E esse trabalho da Fundação, ela conta com parceria também de outras instituições. Eu quero agradecer que a doutora Ellen entrou aqui também, deu olá para a gente. Um grande abraço, doutora Ellen. Obrigada por aceitar o convite do projeto Trilhas Literárias para fazer essa homenagem para o Sidônio Muralha hoje. É uma grande alegria mesmo. Muito obrigada. Jaqueline, então, como funciona? A Fundação, ela tem um grupo de curadores. Quem são essas pessoas? Quem apoia a Fundação? A Fundação tem um grupo de curadores, né? Inclusive, agora, recentemente, fui convidada para ser curadora suplente, né? Então, também estou participando aí do grupo de curadores, ainda nem deu tempo, né, de participar de nenhuma atividade também, que foi recente. Então, e tem muitas pessoas parceiras e parcerias que são feitas dependendo dos projetos, né? Com a Biblioteca Pública, por exemplo, agora. Então, como tudo que o Sidônio fez também, né? O Sidônio, ao que a gente percebe, nunca fez nada sozinho, ele era uma pessoa muito gregária, e da mesma forma a Fundação também é uma fundação gregária, né, e faz parcerias com diversas instituições para realmente estar levando para frente esse legado do Sidônio. Que bom! Agora, eu gostaria que você nos contasse uma outra face do Sidônio, né? No Brasil, ele também foi importante no cenário da edição de livros, não é? Como funcionou isso? Ele teve editora? Qual foi o papel dessa editora no cenário brasileiro naquele momento? Sim, então, no Brasil, o Sidônio entrou para a história da editorial do país por criar, junto com dois outros portugueses, né, o escritor Fernando Corrêa da Silva e o pintor, ilustrador Fernando Lemos, a editora Giroflé, que é considerada a primeira editora destinada exclusivamente à publicação de livros infantis no Brasil. Assim afirmam as professoras e as pesquisadoras, a Nelly Novaes Coelho, a Maria Helena Neri Garcês, né, porque a gente sempre fica assim, não, mas tinha Monteiro Lobato, já teve diversas pessoas antes, mas exclusivamente, né, a publicação de livros infantis, pelo que essas pesquisadoras trazem, realmente foi a Giroflé. E a Giroflé, o interessante é que ela não era apenas uma editora, ela era um projeto maior, um projeto voltado ao público infantil,
que envolviam, eu estava falando do Sidônio Segregário, né, mas realmente envolvia um grupo grande, eram pedagogos, artistas plásticos, escritores, psicólogos, arquitetos, todos envolvidos ali no projeto da Giroflé, pessoas que acreditavam num novo projeto para a infância, e que pagavam, inclusive, uma mensalidade, né, como associados, digamos assim, para tornar esse projeto viável. Então, imagina como isso era pioneiro, né, uma ideia realmente de vanguarda para a época e talvez até agora, para agora mesmo, né. E alguns empresários também apostavam nesse projeto e compravam lotes de livros para distribuir para os seus funcionários, né? E assim a Giroflé foi indo e graças também ao investimento que o Sidônio fez, que ele colocou todo o valor que ele recebeu de indenização da Unilever, quando eles tiveram que sair do Congo, para colocar na Giroflé, né? Ele investiu a indenização inteira. E aí a Giroflé conseguiu publicar 5 livros, incluindo a primeira edição, né, do Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles. Aliás, Sidônio é uma parte aqui, ele era amigo de muitos escritores, né, de muitas pessoas ligadas às artes, da Cecília Meirelles, do Carlos Drummond de Andrade, com quem ele se correspondia. A Fundação tem cartas, inclusive, né, que eles trocavam, algumas correspondências que eles trocavam. E a Giroflé realmente revolucionou, sobretudo na questão estética dos livros, no formato. Eles eram compridos como caixas de lápis de cor. Aqui, ó, eu tenho a honra de ter uma edição da Giroflé, ó, capa dura, né? É a Arca do Senhor Noé, que eu tenho, do Guilherme Figueiredo. Então, a gente pode ver aqui. Ops, eu estou mostrando o lado errado aqui. Vou folhear aqui rapidinho para vocês terem uma ideia. E aqui eles inovaram, por exemplo, usando fotografias, que não se costumava usar fotografia em livro infantil, né? E aqui eles trazem fotografias. Está vendo que é sempre muito colorido, né? Os livros são muito coloridos, são livros bonitos, um formato totalmente diferente para a época, né? Então, realmente era um projeto gráfico muito, muito interessante. E vamos ver lá. Então, lembrava a caixa de lápis de cor, também a gente estava falando, né, do Sidônio acreditando no lúdico, né, e inclusive na questão gráfica também, que a parte gráfica era coordenada pelo Lemos, né, mas aí a gente pode ver como foi interessante esse trabalho da Giroflé. E aí, aqui, deixa eu tentar ver se eu consigo aqui colocar... Jaqueline, enquanto você tenta colocar, eu quero fazer uma pergunta aqui da Josiane Bibas. Ela perguntou de que ano é esse livro. Qual livro? Esse livro que você mostrou da publicação pela Giroflé. Tá. Enquanto você olha isso, eu também quero te passar aqui um agradecimento especial da Ana Esther Muralha. Ela te dá parabéns, diz que está amando a live, que também tem um casal de amigos assistindo. Quero agradecer também o Luiz Armando Andrioli, que está aqui com a gente. Eu ainda não tinha agradecido a presença dele, é um dos coordenadores do projeto Trilhas Literárias. A Benita Prieto também diz que maravilha ver esse livro. Então, você sabe de que ano foi? Então, e qual o período exatamente que durou a editora? Então, os livros publicados pela Giroflé foram de 62 a 64. Deixa eu só tentar colocar aqui para vocês, só um pouquinho, que a gente tem que mudar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver aí, Tati. Escolhe aí o das capas. Aqui. Dá para ver? Todo mundo vendo aí? Eu vou deixar ele aqui. Olha, conseguem ver? Isso, então foram esses 5 livros que foram editados pela Giroflé, né, entre 62 e 64.
Aqui, só um pouquinho. Tá aí, tá aí. Entre 62 e 64, a televisão da Bicharada, que é aquele mais à esquerda, né, que, com poemas de Sidônio Muralha, ilustrados pelo Fernando Lemos, que inclusive esse livro ganhou o primeiro prêmio da Bienal do Livro de São Paulo. Depois o segundo foi esse terceiro que aparece na foto, que é Psil, Contos e Desenhos da Gerda Brentani, que também é sensacional. Depois veio o Sindicato dos Burros, que é aquele mais branquinho ali, contos de Fernando Silva ilustrados por Maria Bonomi. E esse que eu mostrei para vocês, que é o penúltimo ali, que é a Arca do Senhor Noé, que é uma novela do Guilherme Figueiredo, com fotos de Dulce Carneiro. E o Estou Aquilo, que é esse último aqui do lado direito, que é da Cecília Meirelles, ilustrados pela Maria Bonomi também, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, todos compridinhos, assim, em formato lembrando, né, o formato de lápis de cor. Então, vamos voltar aqui. Então, infelizmente, em 64, com o ato institucional e tudo mais, tudo se complicou, e também houve uma movimentação forte de empresas do setor para boicotar esse projeto, sabe? Eles dificultavam a chegada dos livros às livrarias, né? Tipo, deixavam no estoque ali, não apresentavam, que ela, infelizmente, acabou. Então, durou pouco, infelizmente, né? E foram só 4 livros, mas marcou realmente a história da literatura infantil no nosso país. Então, é um capítulo interessante aí do Sidônio. Inclusive, esse livro da Cecília Meirelles, até hoje, é reeditado, né? Faz parte de praticamente todas as bibliotecas municipais, as do Paraná, com certeza, né? Nós temos mais de 450 bibliotecas municipais no Paraná, né? Isso dá mais de uma biblioteca por cidade, porque nós temos 399 municípios e mais de 450 bibliotecas, e pelo acervo, né, que geralmente a biblioteca pública repassa e que os municípios também compram, né, esse livro está sempre presente. E, então, o Sidônio tinha esse olhar, né, assim, de o que publicar. Foram poucos livros, né, por uma questão, não porque ele quis, mas por toda essa situação que você nos coloca, né, dos anos 60, mas são livros históricos e realmente, né, fazem parte da nossa vida. E a televisão da Bicharada foi reeditado. Eu acho que até tem uma edição aqui. Aqui, ó, tem uma da Global, já num outro formato. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor para vocês aqui. Olha. Exatamente. Diferente já, né? Mas, assim, importante, né? Com várias ilustrações bem interessantes também, bem colorido, já numa proposta dos livros como a gente conhece hoje, né? Houve várias edições, né, desses livros infantis dele, mas o interessante é que foi uma pena que a Giroflé acabou tendo, né, terminando, porque já existiam projetos mais ou menos encaminhados, e interessante saber que quando a gente procura uns documentos, a gente percebe que dizia que eles iam editar o Gato e o Pássaro, do Jorge Amado. Não. Então, é muito difícil a gente imaginar que é o Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, que, né, até hoje é vendido, Companhia das Letrinhas, se não me engano, que está fazendo, que é um livro que ele escreveu, na verdade, esse texto para o filho dele, o Jorge Amado, quando ele fez 1 ano, e muito tempo depois resolveu publicar. Mas o Sidônio e o Fernando Lemos, o pessoal da Giroflé, já queria publicar na época, né? Então, quer dizer, na época, eu digo muito tempo antes dele efetivamente ser publicado. Então, isso é interessante ver, né? Realmente eles tinham pessoas muito interessantes no seu círculo e textos muito interessantes também. Uma pena que ela tenha terminado em tão pouco tempo, né? Sim, uma pena mesmo. Mas são esses projetos, né, que tornam a literatura resistente, né?
e Eu tão especial. Eu tenho um outro exemplar aqui, que é da televisão da Bicharada, que é do Sidônio e do Fernando Lemos ilustrando, que ele não é da Giroflé, ele é da Nórdica, mas ele respeita o formato, né, do original da Giroflé. Então também é interessante, olha, ele é como o da Giroflé, só que a capa dele não é tão dura quanto a capa da Giroflé. Mas é interessante, olha, ver como tinha cor, né? Era sempre com muita cor. É muito interessante. Esse projeto é realmente muito legal. E esse exemplar específico que eu tenho aqui tá autografado pelo Sidônio, ó, pelo próprio Sidônio, pro Ricardo, meu marido, e o irmão dele e a irmã dele, né? Para Luciano, Ricardo e Helena, com a ternura do Sidônio. Então também é muito bom assim poder ter esse exemplar. Que mais? Então, já que eu gostaria que você nos contasse, se você pode nos apresentar um pouco da produção do Sidônio, mostrar os poemas, o que que você preparou para nós? Então, menino, o difícil foi separar pouca coisa, né? Aí eu vou Sim. falando, você vai me informando aí quanto tempo, se a gente está com o tempo estourando ou não. Não, temos tempo, são 7h43, pode Tá, mostrar muitos poemas. então tá bom. Então, eu fiz uma live em abril, dentro de um outro projeto, que inclusive o projeto foi encabeçado pelo Luiz Andrioli, que tá vendo essa live também, que se chamava Quarentena Literária. E em abril eu falei sobre a poesia adulta do Sidônio Muralha, né? Então trouxe muitos poemas de adulto dele. Então, para quem quiser, está disponível no meu canal do YouTube, Jaqueline Conte, e também no site da Prosa Nova Produções Culturais, que é do Luiz Andrioli. Tem lá a íntegra, que também tem muitos poemas bacanas de adulto daí, né? Então, aqui, para essa live, né, como é de trilhas literárias e é mais voltado realmente ao conteúdo para público infantil, eu escolhi só duas, né, com dor no coração, mas só dois poemas de adulto, um que trata exatamente das crianças e o outro que foi o último poema escrito por ele em 1982, que foi o ano que ele faleceu. Então, né, até o final ele estava escrevendo. Então, um deles chama-se Os Olhos das Crianças, está nessas obras completas dele também. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Está na obra completa e está nessa edição aqui também, que foi uma edição feita pela doutora Ellie, pela Fundação, depois, que é bem interessante também, porque são folhas soltas, ó, né? Duplas de folhas soltas, com os poemas. Mas então, vamos lá. Os Olhos das Crianças. Atrás dos muros altos, como garrafas partidas, bem para trás das grades do silêncio imposto, as crianças de olhos de espanto e de medo transidas. As crianças vendidas, alugadas, perseguidas. Olham os poetas com lágrimas no rosto. Olham os poetas as crianças das vielas, mas não pedem cançonetas, mas não pedem baladas. O que elas pedem é que gritemos por elas. As crianças sem livro, sem ternura, sem janelas. As crianças dos versos que são como pedradas. Então, esse é um poema bem interessante também para mostrar esse lado dele, né? O lado de defensor da infância, realmente, que ele sempre teve, ele sempre priorizou. E aí, vou ler também para vocês vou tentar também fazer aqui na tela grande, vou mostrar aqui para vocês. Ele não está publicado em livro, que foi o último poema dele, mas está aqui, eu vou pôr para vocês, num cartaz que a Fundação fez. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se a gente...
Tchum, tchum, tchum. Vou ver aqui se você consegue colocar. Então, eu vou ler aqui do cartaz. Cântico à Velhice, foi o último poema que ele fez em 82. Minha velha portuguesa, com o teu rosto marcado, mas sem medo da vida e ainda menos da morte, atira o teu cajado contra o tempo que passa e não tem presente, porque na segunda sílaba do presente já passou a ser passado. Atira o teu cajado, companheira, contra esse tempo efêmero que não consegue apagar-nos. Nós corremos no sangue das novas gerações, e os velhos são as crianças do futuro. As primaveras que vieram dos invernos, as flores que rebentam, que explodem da terra, como tu, minha querida portuguesa, que em cada ruga que tens existe um poema escrito, tão grande e tão profundo que é um cântico à velhice. Sim, um cântico sem fronteiras, porque os velhos têm asas imensas que voam no sentido contrário, desafiando o espaço como quem roça o mar, mergulha para sempre, mas deixa perto do sol uma mensagem salgada. Velha portuguesa, feita de oceano, como todos nós, que somos navios, barcos, canoas, remos e lemos, quilhas, algas e maresia, mastros de audácia que derrotam tempestades, caravelas, descobertas. Velha portuguesa, descobre que o tempo tem medo do teu cajado e desanca as horas e desaba os relógios, que são acidentes indecentemente formais. É este o cântico dedicado ao que chamam de velhice, que é a infância lançada mais longe, onde o horizonte se rasga e alarga. Não esqueças, portuguesa amiga, de vergaste o tempo com o teu cajado. Olha que maravilha esse poema, né? É muito lindo. É muito lindo. Muito lindo, parabéns. E a tua leitura foi muito emocionante. Obrigada, Jaqueline. E eu também quero aqui te passar um elogio do professor José Raimundo Noras, de Portugal. Ele diz: poema lindo de perturbante atualidade. Verdade, verdade. E tem uma infinidade, gente, de ótimos poemas adultos dele, por isso que a gente quer tanto reeditar a poesia completa dele, porque vale muito a pena, muito a pena. Se vocês querem conhecer alguns mais, vão lá na live, que eu também trago outros poemas lá, né? E, bom, mas falando do infantil, então, que é o nosso foco hoje, né? Agora você vai mostrar também alguns infantis. Isso. Então, vou ficar mais centrada em livros que a gente tem ainda hoje publicados, né? Que dá para ter acesso mais fácil hoje ainda, né? Aqui no Brasil. Em Portugal também tem vários, mas eu vou focar nessas edições aqui que a gente tem no Brasil. Então, olha que bom. E até eu gostaria de avisar para os nossos ouvintes que o projeto Trilhas Literárias tem uma seção na página do Facebook e do Instagram que se chama Trilhas Indica. E nós fizemos uma edição especial indicando várias dessas obras que ainda estão disponíveis, com um resuminho, contando um pouco de cada livro. E se vocês quiserem, podem dar uma olhada lá para conhecer um pouco mais. É isso aí. Então, olha aqui, eu tô com uma edição, não é a última edição, deve ter mudado alguma coisa, mas O Trem Chegou Atrasado, que é um conto nonsense que fala de um trem que se apaixona por uma vaca malhada. Eu adoro o Sidônio e o nonsense dele, que ele tem muita coisa nonsense, muita coisa com ironia, e eu acho maravilhoso. Aí tem também, tudo pela Editora Global, A Revolta dos Guarda-Chuvas. Esse aqui é um ilustrado pela querida Eva Furnari, que fala da tirania de um senhor que colecionava guarda-chuvas, né, e maltratava esses guarda-chuvas, né. É também um conto nonsense, mas que no fundo trata de justiça, de liberdade, de
de respeitar a dignidade de cada um, né? Aí tem os três cachimbos, que fala, que conta o destino de um cachimbo simples de argila queimada, um cachimbo de cerejeira e de um mineral chamado espuma do mar, né? Que também traz essa ideia de não se subestimar, né? Não subestimar, não discriminar. E isso que eu falo, traz a ideia de, não é aquela coisa de é um livro para falar disso. Não, Sidônio, o fundo pode ter muitas coisas assim, né, que realmente nos trazem uma mensagem muito legal, mas o texto, ele é leve, ele é divertido, é nonsense muitas vezes, então isso que é interessante, né, ele saber se aproximar da criança por essa coisa do lúdico, do divertido. Então, a gente tem aqui Três Cavalos na Berlinda. Essa é uma edição ilustrada pela Márcia Schelliga, querida amiga, que também participa do Coletivo Era Uma Vez, um coletivo de autores que a gente tem aqui em Curitiba, que reúne mais de 30 autores de literatura infantil e juvenil. Então, Os Sete Cavalos na Berlinda, é engraçado que ele fala da fuga de 7 cavalos que abandonam o motor do carro do senhor Agapito, né? Então, tem rimas internas no texto inteiro, né? E, no fundo, para mim, ele fala da liberdade da imaginação, da palavra que ganha asas, né? Então, cavalo, né? O carro tem tantos cavalos de potência e os cavalos saem do carro do senhor Agapito e vão se divertir, viver a vida. E aí, de poesia, a gente tem A Dança dos Pica-Paus, que essa aqui é uma edição também ilustrada pela Eva Furnari. A Televisão da Bicharada, que é o meu favorito, esse, Bicharada. Cadê? E também tem essa edição da Nórdica que eu já mostrei para vocês, né, da Televisão da Bicharada, que é uma edição antiga. E Todas as Crianças da Terra, que eu vou ler para vocês depois. Todas as Crianças da Terra. Que essa é uma edição ilustrada pelo Fê. Então, eu também tenho 2 edições portuguesas que estão ainda sendo editadas, que essas que eu comentei com vocês, que estão no programa de leitura do governo, a leitura recomendada para o 2º ano, né? Tem 3 deles que são de leitura recomendada lá em Portugal, pelo governo, Plano Nacional de Leitura, que é o Rouxinol Eu Sou Namorada e Bichinhos e Bicharocos. Está dando interferência um pouco aqui no áudio, Tati, no teu áudio. Então, o Bichos, Bichinhos e Bicharocos, que é esse aqui, ele foi o primeiro livro infantil do Sidônio. Ele foi publicado em Portugal em 1950, né? E veja que ele é vendido até hoje. Então, quando a gente fala que realmente, né, da importância do Sidônio Muralha, a gente pensa nisso, né? Foi editado em 1950, a gente está em 2020, 70 anos depois, e o livro continua a ser editado, está em plano de governo, né? Então, isso é realmente muito, muito bom. E aí, então, hoje eu separei alguns para ler para vocês, né? E onde dá para ver tanta coisa, né? Tantas figuras de linguagem que ele usa, figuras de pensamento, de sintaxe, repetições, ironias, aliteração, tanta coisa com que brincar que ele traz nesses poemas, né? E que dá para fazer a festa assim, com as crianças quando a gente traz essa leitura. Então, eu vou começar com alguns da Televisão da Bicharada. Aqui. Então, vamos lá. Vou começar com o Surpresa, que está na página 12. Surpresa. O navio apitou o navio. O marinheiro correu e tropeçou. Tropeçou o marinheiro e o cachimbo caiu no canteiro. O marinheiro não viu e o cachimbo perdeu, mas não perdeu o navio. Pobre marinheiro no alto mar, sem cachimbo para cachimbar.
Um colibri que passava por ali pensou: que belo cachimbinho para a senhora colibri fazer um ninho. Um golpe de asa e o cachimbinho foi ninho, o cachimbinho foi casa feliz, cheia de colibris. O marinheiro voltou, encontrou um canteiro, o cachimbo encontrou, e nele pegou o marinheiro. O marinheiro no alto mar, com um cachimbo para cachimbar, e o cachimbo partiu do canteiro, e o marinheiro partiu o navio, partiu o marinheiro. E no alto mar, ele quis fumar, ele quis cachimbar, ele quis. Mas do cachimbo saíram a voar um colibri, 2 colibris, 3 colibris. Eu acho bem, bem bonitinho esse aqui. Muito lindo. Aí eu vou fazer a ilustração, tá aqui, dele. Aí vamos para confusão, na página 19, que é assim: atrás de um monte de feno, um burro pequeno. Passam as ovelhas, mas só ouvem um zurro, e só vêm as orelhas. Umas orelhas sem burro, dizem as ovelhas. É mais raro que um burro sem orelhas. Mas o zurro do burro faz tremer as orelhas. São as orelhas de um zurro, pensam as ovelhas, do zurro de um burro que só tem orelhas. Né? Então, essa repetição aí de fonemas, brincar e declamar, é muito legal. Aí tem um que se chama Teimosia, que é esse aqui do papagaio. Que diz assim: em cima de um muro verde, um papagaio verde, verde como um muro, não é claro nem escuro. Mas é claro que o sol bate no muro. E o muro diz ao papagaio: raio, que o sol é duro e quente, quente o dia inteiro, a minha gente. Era um muro brasileiro. Papagaio desgraçado, abra a sombrinha, se ficar torrado não é culpa minha. E o papagaio respondeu: eu, abaixo assinado, eu, papagaio verde, vou continuar onde me vê, em cima de você, muro verde, verde muro, até ficar maduro. Esse eu acho o máximo também por essa ironia, né, que tem, aqui ele dá uma alfinetada nos brasileiros, né, o muro reclamando e ele fala, era um muro brasileiro. É interessante. Aí, vamos para o xadrez, que é na página 8. Esse é um dos mais conhecidos, eu acho, dele, que as crianças gostam muito também, que é dos gatinhos, ó. E se chama xadrez. E é assim: é branca gata gatinha, é branca como a farinha, é preto gato gatão, é preto como o carvão. E os filhos, gatos gatinhos, são todos aos quadradinhos. Os quadradinhos branquinhos fazem lembrar mãe gatinha, que é branca como a farinha. Os quadradinhos pretinhos fazem lembrar o pai gatão, que é preto como o carvão. Se é branca gata gatinha e é preto gato gatão, como é que são os gatinhos? Os gatinhos, eles são todos aos quadradinhos. É muito fofo esse também, né? Muito, muito fofo. Tem um pedido, Jaque, depois que você nos mostrar esses poemas que você selecionou, tem um pedido aqui do professor Noras. Ele sugere a Joaninha, do livro Bichos, Bichinhos e Bicharocos. Está na lista essa? Tá na lista, eu vou ler, sim. Aí, tem um que eu adoro, que é muito besta, digamos assim. Eu gosto de falar, eu adoro as coisas que são bestas, sabe assim? Essa coisa do nonsense, essa coisa de você poder dar risada sem aquela preocupação, assim, né? Chama Boa Noite. Olha, eu chamo de besta o poema, não é besta, mas é muito legal. Boa noite. A zebra quis ir passear,
mas a infeliz foi para a cama. Teve de se deitar porque estava de pijama. É esse aqui. Eu acho muito legal esse aqui. Aí vamos para o esconde-esconde na página 24, que é esse aqui. E ele é assim: um pássaro que desperta, que foge do ninho, uma janela aberta e um garotinho. Todas estas coisas divertidas jogam às escondidas. Fingiu o ninho que era flor amarela, e o garotinho saiu da janela. E porque a janela era pequenina, ele só fechou a cortina. Mas o pássaro vem e descobre o ninho e descobre também o garotinho. E quanto à janela, como a cortina cobre, ele puxa a cortina e a janela descobre. E o pássaro sorri, a flor amarela. Bem te vi, ninho, bem te vi, janela, bem te vi, garotinho. E ninguém se espanta, e toda a gente ri, e o pássaro canta, bem te vi, bem te vi, bem te vi. Esse eu acho bem bonitinho também. Aí, desse aqui, tem vários outros que eu separei desse aqui também, mas eu vou dar uma editada aqui, daí no fim, sobrar tempo, a gente pode falar mais. Que é o esconde-esconde... Ah, não, o esconde-esconde eu acabei de falar, tá. Então, vamos passar para a dança dos pica-paus, que é esse aqui que eu tinha mostrado para vocês. É interessante observar uma coisa, eu gosto muito de passarinho também, né? Sou suspeita para falar, também tem um livro de passarinhos, que é O Passarinho às Oito e Pouco, esse aqui. E aí, o interessante é que o Sidônio, ele sempre trouxe muito bicho e muitas aves, né, nos poemas dele. Então, o interessante é que o Leopoldo Scheder, ele contou quantos bichos e quantas aves aparecem em todas as obras do Sidônio. E, segundo ele, aparecem 59 nomes de aves, imagina, só de aves, 59, e 62 nomes de outros animais. Então, realmente, né, ele gostava. Então, vamos lá na História Sem Fim, é na página 10, que é muito legal também. História Sem Fim. Do ovo da rola, saiu uma rola que botou de novo um ovo de rola, que tinha uma rola que botou um ovo. Quebra-se o ovo de rola, sai uma rola do ovo, que bota um ovo de rola, e tudo começa de novo. Ovo de rola, tem rola que bota ovo. Vamos lá, então, a caminhada, que está na página 20, que é assim. Nessa mata, ninguém mata a pata que vive ali. Com duas patas de pata, pata colar, pata aqui. Pata que gosta de matas, visita as matas vizinhas com as suas duas patas seguidas de 10 patinhas. E cada patinha tem, como a pata lá da mata, duas patinhas também, que são patinhas de pata. Então, essa brincadeira também, né, com as repetições dos fonemas e com o significado das palavras, estão sempre presentes na literatura infantil do Sidônio. Aí tem um outro que se chama Os Camelos, que está na página 11, que é assim: no deserto, 100 camelos, 1000 camelos. De longe e de perto, todos dizem ao vê-los: como pode ser deserto se está cheio de camelos? Aí, vamos ver, tem o Razão Maior na página 7, que também tem essa brincadeira aí com sons. Razão Maior. Esse aqui. Ups. Vizinhos e vizinhas chamaram o galo e mesmo as galinhas quiseram acusá-lo. O senhor galo não vale nada, pois já não canta de madrugada.
Mas logo o galo falou assim: que caia chuva, que suba o rio, que haja calor ou faça frio, eu sempre canto, pobre de mim, mas desta vez o meu clarim entupiu, piu, piu. Aí a gente tem a prova dos 9, na página 8 aqui, que é assim: se achar que a onça é um gato que cresceu demasiado, bote o gato no mato e a onça no telhado. Faça festinha nos dois e venha contar depois. Jaque, eu Oi. só gostaria aqui de agradecer a presença da professora Violante Magalhães. Ela estava conosco, mas em Portugal já é meia-noite, então ela agradece, ela diz obrigada, Jaqueline, pela sua fala. Vou ter de me retirar com a Cinderela, porque já é meia-noite e amanhã sairei muito cedo. Parabéns pela sessão, parabéns também a Tatiane. E então nós agradecemos muito e realmente o horário ficou muito tarde, né, para Portugal. A professora Violante, ela trabalha, né, muito com os poemas do Sidônio, orienta mestrados também, né, e está sempre incentivando aí a leitura do Sidônio, muito, muito legal, ela está na live também. Então, tem anúncio. Este é o anúncio do urso esfregando a pele, cheia de marcas vermelhas. O urso procura mel, que não tem abelhas. Aí tem o urso aqui todo picadinho. Ai, ai. Aí tem um que se chama Turma da Primavera, que está na página 13, que aí é um pouco daquilo que a gente falou, né, dele trazer essa preocupação com o meio ambiente, né. Então, o meio ambiente está sempre nas obras dele, nas obras infantis dele, tem muito disso, até por falar muito também de animais, mas esse na Turma da Primavera a gente vê bem. Ele fala assim: nos jardins abandonados por culpa de certos senhores, ficaram desempregados os beija-flores. Vamos comprar regadores e semear sem sossego, para dar aos beija-flores um novo emprego. Muito, muito bacana esse aqui também. Muito lindo isso. Eu quero só fazer mais um comentário, que enquanto você vai lendo, eu vou te trazendo aqui os comentários do pessoal que está participando. A Diana Carneiro, ela diz, poemas sonoros, ritmados, com uma musicalidade incrível. Realmente são muito sonoros e a gente percebe, né? São muito musicais. Inclusive, vou até dar uma dica para a Diana aqui, que tem um poema mais musical ainda que os outros, que se chama Solfejo. Depois, se a Jaque não tiver separado esse, eu peço licença. Já falei. Você tá na mão? Você já falou o solfejo antes, né? Não, acho que não. Pode falar aí. Posso falar? Pode já. Tá, então tá. Peraí, deixa eu achá-lo aqui. Bom, eu tô com ele na mão. Achei. Ele também é da dança dos pica-paus. 24. Sai do canto o siriri, e quando o sol se levanta, ele levanta o seu canto e canta seu dó-ré-mi. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, siriri. Esse é bem musical. Então, aqui, inclusive, estava na página do lado, que é o desaforo. Ó, choca, que choca, não canta por quê? Vá comer minhoca e cante você? Não vê que estou choca? Não vê? São muito divertidos. São muito divertidos. E aí, então, a gente vai para o Bichos, Bichinhos e Bicharocos, que esse que eu contei para vocês, que foi o primeiro livro editado pelo Sidônio, né? O primeiro livro infantil do Sidônio Muralha, que a gente tem em Portugal, esse aqui. Então, eu vou começar com o Bichinho de Conta, na página 4. Bichinho de conta, conta, e o bichinho de conta contou. Contou que um dia se enrolou
e parecia um berlinde pequenino, de tal maneira que um menino de brincadeira com ele jogou. Bichinho de conta, conta, e o bichinho de conta contou. Aqui tem a ilustração do bichinho. É linda, assim, essas ilustrações. Mostra também. De novo a ilustração do bichinho. Aqui. Aqui é o contrário, daí eu me confundo tudo na hora de mostrar aqui. Aí tem o papagaio na página 6, que é assim. O papagaio é como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. E como ele o diz gritando, é pedante, é um bichinho feliz, talvez por ser ignorante. Diz não, mas repete sim. Diz sim, mas repete não. Só pensa no amendoim e é um grande comilão. E como põe energia quando diz tudo e diz nada, faz parte da academia da ilustre bicharada. E nos discursos que faz uma tal confusão que nenhum bicho é capaz de saber quem tem razão. Porque o papagaio é como muitas pessoas, um bicho que faz banzé e que põe no mesmo pé coisas más e coisas boas. Aqui também a gente vê uma crítica implícita aqui. Ó, que interessante. Ups. Aqui. Aí eu vou ler o que o Noras pediu, que é o da Joaninha, que está na página 13. Vamos lá. Ó, a ilustração, que bonitinha. E é assim. Aqui também a gente vê, né, um fundo, né, que ele sempre tinha, assim, de considerar as pessoas e ver os problemas das pessoas, né? Aqui na Joaninha a gente pode perceber também. A Joaninha, bonita, que mora meio caminho da Rua das Violetas, tem um vestido de chita, todo ele encarnadinho e cheio de bolinhas pretas. E quando a gente lhe diz, Joaninha, voa, voa, não me digas que tens medo, se voa será feliz, que o teu pai está em Lisboa, foi lá comprar um brinquedo. A Joaninha responde, se és amigo verdadeiro, não me digas, voa, voa. Voar sim, mas para onde? O meu pai não tem dinheiro para ter ido a Lisboa. E a Joaninha bonita lá se fica no caminho da Rua das Violetas, com um vestido de chita, todo ele encarnadinho e cheinho de bolinhas pretas. Esse é o da Joaninha. Tem um outro que é muito interessante também, que se chama Grilos e Grilhões, que está aqui, mas ele é bem comprido, então eu vou passar hoje aqui. Tá. Pra gente... Já que eu só quero te mostrar mais um comentário, da Deise Jaguatirica, muito agradável de ler e ouvir, parece canção de ninar, ou simplesmente para acalmar. E a Fundação Sidônio Muralha aqui faz um agradecimento também, gratidão, Tatiane e Jaqueline, pelo carinho e parceria com Sidônio Muralha. Que maravilha ouvi-las. Obrigada! Obrigada mesmo. O Paulo Henrique Machado, que também colega nosso, querido amigo, super incentivador da leitura, da literatura. Minhas queridas amigas, Tati e Jaque, que maravilha! Bom, aqui também, professor Noras, o papagaio foi musicado e cantado por Sheila nos anos 70. Se consegue encontrar no YouTube. Olha, vamos procurar. O professor Noras, ele também tem toda a parte da discografia, né, dos poemas do Sidônio que foram musicados, né, ele gosta de compilar também essa parte, então é muito legal, a gente está batendo uma bola bem legal, assim, trocando... Muito bacana. Inclusive, eu ia até sugerir para a Fundação Sidônio Muralha se eles não aceitariam fazer um projeto para musicar os poemas, porque eu também gosto muito dessa área de poemas musicados, né? Existem vários poetas
aqui nossos brasileiros, né, que têm seus poemas musicados, José Paulo Paes, o próprio Vinícius de Moraes, que é o mais conhecido, e a música ajuda muito, né, a fazer com que o poema chegue mais nas crianças. O poema por si só já chega e é suficiente, mas realmente quando tem vamos dizer assim, a música inserida, né, dá para levar para a escola com mais facilidade, fazer brincadeiras, enfim. E eu não sabia que já existiam poemas musicados, então dá para resgatar esses que estão musicados e musicar mais alguns, né? Temos aqui nosso colega Ronald Magalhães, que está aqui acompanhando com a gente. Já aproveito e faço o convite. Vamos musicar Sidônio Muralha, Ronald? Então, né, você mais do que ninguém sabe, né? O Ronald é meu parceiro na música também, porque nós temos um projeto de musicar alguns poemas meus, 15 poemas que ele musicou, né? Na verdade, a gente está com um projeto para tentar viabilizar isso como gravação, inclusive apresentado por uma certa Tatiane, para um projeto de Itaú, quem sabe a gente tem alguma boa notícia esse ano, né? Vamos ver. Mas é isso, a questão da música é uma camada a mais, né? Dentro da poesia, dentro da literatura, porque cria mais asas, digamos assim, né? Ele consegue incluir outra linguagem e enriquecer ainda mais uma obra, sobretudo infantil, né, para poder chegar ainda mais facilmente às crianças. Que bom! E só para te avisar aqui, nós estamos já partindo para o final. São 8h18, mas nós ainda temos tempo. É só para pedir para os nossos amigos ficarem com a gente mais um pouco, porque ainda tem uma surpresa, né? Que a Jaque vai ler no final. E então, continue com a gente. Nossa previsão de encerramento é às 20h30. Isso. Então, e aí tem o Rochinol e a sua namorada, né? E eu vou ler alguns dele aqui também para vocês. Então, na página 7, a gente tem o Melro. Melro é um passarinho também. O Melro tanto assobia e vai de telhado em telhado, que logo ao romper do dia já estou acordado. Então fiz uma reclamação. Senhor Melro, não tenha medo. Eu sou seu amigo, mas não assobie tão cedo. Mas o Melro respondeu: sou o seu despertador, eu assobio também é seu. Acorde, faça o favor. Aí a gente tem o pelicano, né, que também brinca com essa coisa das palavras, que é assim: a pele do pelicano é mesmo pele, não é pano. Todo dia, todo ano, a pele do pelicano fica. Não é de pano nem pelica, é a pele do pelicano. Aqui também tem a ilustração. E aí tem a coelha, que também é engraçadinho, que está na página 14. Esse aqui, que diz assim: eu sou a coelha e tenho um marido que se chama Coelho. Sempre foi assim e gosta de mim, de mim, de mim. Galgamos os dois todos os caminhos, só que eu não entendo, no meu modo de ver, por que ele quer ter mais coelhinhos, mais coelhinhos, mais coelhinhos. Ótimo! Brincadeira, né, Dona? É muito divertida. Sim, eu quero trazer mais uma contribuição, Jaqueline. Adélia Maria Volner, ela nos diz o seguinte: falando em poemas musicados, é linda a composição do poema Roteiro, com música de Beto Capeleto, que já está gravado e, portanto, fica fácil divulgar junto aos demais. Sim, tá Inclusive, a Adélia me passou hoje o link, né, para ouvir a música. Eu linda. realmente não tinha me recordado agora. A produção É do Beto muito bonita. Capeleto, que é um poema muito conhecido do Sidônio. Parar não paro, esquecer não esqueço, se caráter custa caro, pago o preço. E por aí vai, né? Mas é um dos mais conhecidos dele também, esse Roteiro. E o Beto Capeleto fez um trabalho lindo também, musicando esse poema. Adélia, querida, obrigada por você estar aqui acompanhando.
Então, aí vamos para o Galho e a Galinha, na página 17, que é assim: logo que a noite comece, a galinha adormece e o galo fica acordado, ao lado da galinha, ao lado. E depois, devagarinho, dorme sempre um bocadinho. Mas cedo o galo desperta e dá um alerta ao mundo, e tudo estremece. Mas a galinha só esquece e dorme um sono profundo. Entre esse dormir e acordar, entre o vem e o que vinha, sempre existe o verbo amar entre o galo e a galinha. Esse aqui também. Aí, vamos lá, tem um também que fala da proteção à natureza, que é o Andorinha, que está na página 23, que é assim: eu sou a andorinha, que está sempre à espera que chegue a barquinha da primavera. Amigos tenho e vou ter, e também tenho a certeza que vão defender a natureza. A natureza querida é preciso defendê-la. Ela é toda a nossa vida. Andorinha, mulher, estrela. Acho muito bonito esse poema dele. Muito lindo esse, realmente muito bonito. Deixa eu agradecer aqui também a Célia Cris, escritora também. Ela está nos dando parabéns e disse: esta live está encantadora. Célia, E mais uma dica aqui também do professor Noras. Ele nos diz o seguinte: a edição original de Bichos, Bichinhos e Bicharocos, em 1950, já inclui logo 3 poemas musicados com partituras de Francine Benoît, publicadas no livro. E recentemente foram editados pela Altum, com livro e CD em Portugal. Maravilha, que né? ótimo, professor Noras. Temos que ter tudo isso aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Quero conhecer essa edição. Eu também não conheço essa edição ainda, mas eu sabia que tinha essas músicas. Então, para a gente terminar esse aqui, eu vou ler o Pintacilgo, que também fala de justiça e meio ambiente, que está na 27, que é assim: o Pintacilgo diz: nada me consola, eu não sou feliz nesta gaiola. Do céu azul e da amplidão eu sinto muitas saudades. Não quero esta solidão, cada minuto e segundo. Crianças, quebrem as grades de todas as gaiolas do mundo. E aqui é bem legal, porque ele faz realmente uma convocação das crianças, assim, né? Para que realmente elas venham em defesa da natureza. Ele botava muita fé nas crianças, né? No que estava por vir, né? Apesar de tanta coisa que ele viu de ruim e tanto problema e que ele acusava nos poemas adultos, ele sempre traz esse frescor de acreditar nas crianças como aquilo que realmente pode trazer uma realidade diferente, né? Então, é bem interessante ver isso no trabalho dele. Então, no livro, um personagem chamado Pedrinho, que eu não sei se eu cheguei a mostrar aqui para vocês, que é esse que ele conta a história da vida do Monteiro Lobato, ele diz, né, o narrador, na verdade, diz o seguinte: o que há de mais precioso na vida? Liberdade. Só um ser livre sabe falar com as crianças, encontrar a linguagem livre para dizer o que quer. Eu acho isso muito significativo no trabalho do Sidônio mesmo, porque ele se permite essa liberdade de falar com leveza, sabe, com descompromisso, com nonsense, com ironia, com tudo junto, né, e trazer as crianças para perto de si, né. Então, assim, como a gente já está com o tempo quase estourando, eu queria terminar com Todas as Crianças da Terra, que é um poema e é um livro, né, inteiro, também da Global, mas é um único poema. Em 1980, o International Board on Books for Young People reuniu o júri para o prêmio Hans Christian Andersen, que é considerado o Nobel da literatura no mundo. Ele decidiu colocar esse livro numa lista de honra, né, Todas as Crianças da Terra.
Essa informação está numa dissertação de mestrado da Unicamp, que eu achei interessante a gente trazer, né, para ver realmente o reconhecimento da obra. Inclusive, ele recebeu uma carta do Carlos Drummond de Andrade, que tem na Fundação, onde ele elogia essa obra dele. Já então, que antes de você ler, eu só quero fazer mais um agradecimento ao João Manuel Ribeiro, que ele dá a seguinte contribuição: há livros menos conhecidos do Sidônio, muito significativos, como O Companheiro, por exemplo. Sim. Esse eu também não conheço. É muito importante a gente saber, né, ter essas dicas. Você já ouviu falar desse também, do Companheiro? Sim, o Companheiro, que também traz uma questão relacionada ao meio ambiente, se não me engano, eu ainda não tenho ele, até ia terminar essa pesquisa na fundação, mas agora com a questão toda da pandemia não deu tempo, assim, de estar com todos os livros à mão. E o professor Nora só diz aqui, também sobre o Companheiro, ele diz: pois o Antônio Mota Redol disse-me ontem que o Companheiro foi reeditado recentemente, ele não sabia. E ele diz que é pela página a página. Conhece? Ele perguntou para Jaque. Em Portugal ou no Brasil? Não sei. Em Portugal, não sei. A gente tem que ver, não tem essa informação, não. Que interessante. Olha, mais uma dica para gente buscar, né? O José Paulo Martins Júnior também diz lindos poemas. O Noras diz, vou procurar essa reedição. A Aldi Gonzaga também diz, adorei tudo, parabéns, quanto aprendizado nessa live, quanta leitura agradável. E aqui um agradecimento super especial da doutora Ellen Muralha. Melhor comemoração não poderia ser. Parabéns. Obrigada, a gente que agradece, doutora Ellen. Então, agora eu vou deixar a Jaqueline nos mostrar esse poema lindo, maravilhoso, Todas as Crianças da Terra. A gente que agradece a Fundação e a doutora Ellen, assim, pela confiança, né, de estar nesse dia tão importante, né, podendo falar do Sidônio. Muito obrigada realmente pelas portas abertas que a Fundação sempre teve para a gente poder pesquisar, para a gente poder ler, para a gente poder ir atrás, tudo que eu precisei de pesquisa, estou sempre falando com a doutora Ellen, com a Priscila também. Então, muito obrigada a todo mundo da Fundação, realmente, eles fazem um trabalho fantástico na preservação da memória e da obra do Sidônio Muralha. Então, para a gente terminar com, que eu acho que resume bem a figura do Sidônio, essa confiança dele na infância e essa esperança no mundo, apesar de tudo. Eu acho que Todas as Crianças da Terra resume bem isso. Então, é assim. Vou mostrar aqui a primeira imagem. Um capacete de guerra tem um ar carrancudo. Muito mais bela é uma flor. Uma flor tem tudo para falar de paz e de amor. Mas se virarmos o capacete de guerra, ele será um vaso e é bem capaz de ter uma flor num pouco de terra e falar de amor e de paz. A paz é uma pomba que voa, é um casal de namorados. São os pardais de Lisboa que fazem ninhos nos telhados. É o riacho de mansinho que saltita nas pedras morenas e toda a calma do caminho com árvores altas e serenas. A paz é o livro que ensina, é uma vela em alto mar, é o cabelo da menina que o vento conseguiu soltar. É o trabalho, o pão, a mesa, a seara de trigo ou de milho, e perto da lâmpada acesa, a mãe que embala o seu filho. A paz é quando um canhão, muito feio e de poucas palavras, sente bater um coração e dispara cravos em vez de balas. É o abraço que dás
no dia em que tu partires, e as gotas de chuva da paz no balanço do arco-íris. A paz é a família inteira, na alegria do lar, bem juntinho da lareira, quando o inverno chegar. A paz é a onda redonda, que da praia tem saudades, e muito mais do que a onda, a paz é a vida sem grades. A paz são aquelas abelhas que nos dão favos de mel e todas as papoulas vermelhas que eu desenho no papel. Ventoinha, ventarola, moinho que faz farinha, meninos que vão à escola, a paz é tua e é minha. É luar de lua cheia, tocando as casas e a rua. São conchas, búzios na areia, a paz é minha e é tua. É o povo todo unido no mundo de norte a sul. É um balão colorido subindo no céu azul. A paz é o oposto da guerra. É o sol, são as madrugadas e todas as crianças da terra, de mãos dadas, de mãos dadas, de mãos dadas. Todas as crianças da terra, Sidônio Muralha. Muito obrigada por todo mundo acompanhar aqui. Obrigada, Tati, pela oportunidade, pela parceria com o Trilhas Literárias. Obrigada à Fundação Sidônio Muralha. Por esse momento, a gente está podendo comemorar o centenário do Sidônio, trazendo os poemas do Sidônio, porque não tem nada melhor do que falar de um autor pelas palavras dele, pelos escritos dele próprio, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Jaqueline. Foi uma grande alegria, uma honra, uma emoção. Realmente, eu estou muito feliz, muito emocionada, porque eu tenho um carinho enorme pela Fundação Sidônio Muralha, pelo escritor, por todo o trabalho da Priscila, da doutora Ellen, do Darcísio. Então, realmente, é um momento assim muito significativo, porque a gente estava, inclusive, preocupada que não ia conseguir fazer uma homenagem, né, como ele merece, em função da pandemia. Então, a gente gostaria muito que toda essa emoção, essa energia positiva, toda essa mensagem do Sidônio, né, que ela possa se desdobrar e chegar realmente em todas as crianças da Terra, né, que precisam tanto desse amor, desse carinho, e precisa que as crianças precisam que acreditem nelas, né, porque realmente elas merecem tudo e são o nosso futuro. Então, essa é a nossa homenagem ao Sidônio Muralha. Obrigada ao Projeto Trilhas Literárias, obrigada à Fundação Sidônio Muralha. É uma grande emoção mesmo poder estar aqui hoje fazendo essa homenagem aos 100 anos do escritor Sidônio Muralha. Muito obrigada. E eu aproveito convidar vocês que esta semana ainda teremos mais uma live, ainda estamos em sintonia com Portugal. A nossa convidada de sexta-feira vai ser a escritora Eve Ferretti. Ela é de Curitiba, mas está morando no Porto, e ela também tem uma obra nonsense, né, muito crítica, que fala com crianças de uma forma muito inteligente. Então, eu aguardo vocês ainda esta semana. A live com a Eve Ferretti será na sexta, dia 31, às 15 horas. Uma boa noite a todos e agradeço mais uma vez a participação. Tchau. Tchau.